Boa noite, meu nome é Carla e eu quero lhes desejar boas-vindas ao Com Saúde, um espaço dedicado a discussões profundas e esclarecedoras sobre saúde, bem-estar, inovações médicas e demais questões que influenciam na qualidade de vida de pessoas que vivem com HIV, AIDS, tuberculose e STs ou enfrentam problemas com álcool e outras drogas. No episódio de hoje, estaremos explorando um tema de grande relevância social, que é a prevenção, diagnóstico, sintomas e tratamento do HIV e AIDS, assim como as políticas públicas que foram e estão sendo instituídas para o enfrentamento desta doença e aos estigmas e preconceitos que ainda hoje existem em relação às pessoas que vivem ou são doentes de HIV e AIDS. Prepare-se, pois estamos iniciando uma jornada informativa com 10 episódios, repleta de insights valiosos e entrevistas com especialistas que compartilharão conhecimentos cruciais sobre como a detecção precoce e a adesão ao tratamento pode não apenas transformar o curso da doença, mas também influenciar positivamente na qualidade de vida física e emocional dessas pessoas. Sem mais delongas, vamos conhecer um pouco do papel que nossos ilustres convidados, Paulo Soares, diretor do CAPIV e presidente do Conselho Municipal de Saúde do município de Piracicaba, e o nobre edil, senhor Pedro Kawai, coordenador da Escola do Legislativo e que atualmente está em seu 3º mandato na Câmara Municipal de Vereadores. Essas duas pessoas ilustres desempenham um importante papel social em relação ao enfrentamento dessa doença. Boa noite, convidados. Boa noite. Boa noite, cara. É um prazer muito grande. Obrigado aí pelo convite. Eu aqui agradeço a presença de vocês. Paulo e Pedro, segundo o boletim epidemiológico de HIV e AIDS do Ministério de Saúde de 2023, houve um decréscimo na taxa de detecção do HIV, passando de 21,6 em 2012 para 17,1 casos a cada 100 mil habitantes. No mesmo período, nota-se que essa redução foi mais expressiva no sexo feminino, de 37,8%, em relação ao masculino, que foi de 10,8%. Entretanto, entre os jovens de ambos os sexos, com idade entre 15 e 24 anos, com o diagnóstico de HIV, 52.415 casos evoluíram para a AIDS. Que fatores podemos indicar que contribuíram para esta nova realidade? Vocês acreditam que a população está bem informada sobre o HIV e sabem qual é a diferença entre o HIV, AIDS e métodos de prevenção? Vamos lá começar, os casos de HIV que evoluem, um número absurdo aí que evoluíram para a AIDS, O HIV é diferente de AIDS. O HIV é o vírus que infecta o organismo e a AIDS é qualquer doença oportunista acarretada pelo vírus do HIV. Acredite-se, que com esse aumento da doença para a AIDS, a falta de adesão ao tratamento dessas pessoas, As pessoas elas não estão aderindo ao tratamento corretamente. E isso vai evoluindo para casos de AIDS. E quanto à informação, nós acreditamos que temos pouquíssimas campanhas que falam sobre o HIV, de prevenção, de como fazer isso, principalmente no nosso município, que a gente tem a campanha Dezembro Vermelho, que depois a gente vai falar sobre isso, Pedro? Que também realizada lá na Câmara dos Vereadores, com o apoio deles. É muito bom que a gente consiga levar essas informações aonde ela não chega, E hoje a gente não se vê mais falar sobre isso, a não ser a ONG CAPIV, a campanha estadual Fique Sabendo, e a Câmara dos Vereadores. A gente tem que fortalecer e levar essa informação ao nosso público geral para que a gente consiga diminuir esses índices. Eu acredito também que a questão da falta de informação é predominante e é o que resulta nesses números. A questão da diminuição, eu acredito que seja resultado de campanhas anteriores. Ou seja, lá atrás as campanhas de prevenção,
a divulgação da forma de se contaminar, né, e a forma de evitar a AIDS, não se chegar até a AIDS, foram fundamentais para que esse número, com o passar do tempo, fosse diminuindo. Ou seja, a gente percebe que, por exemplo, o uso do preservativo. Eu estou com 53 anos e a minha geração era muito difícil alguém usar preservativo, né? Seja homem ou mulher. Hoje não. Com o passar do tempo, isso passou a ser uma condição natural das relações, por conta das campanhas. Então, as campanhas vieram, começaram a dar resultados, elas diminuíram o número, né? Por outro lado, com a falta de informação que passou a acontecer, como o Paulo lembrou bem, principalmente no município, nós passamos a voltar ao aumento, principalmente naquela classe que é mais ativa sexualmente, vamos dizer assim, que são os jovens, né? Então você percebe que, por mais que tenha diminuído o número de casos, por outro lado, nos jovens ele aumentou. Então, ou seja, aquele grupo de pessoas com mais idade, com menor intensidade, elas têm uma diminuição no número. Por outro lado, aquela que tá mais ativa não tem informação, não teve a informação lá atrás, e com isso ela fica prejudicada. E nós temos também a outra questão, né, que não foi citada, mas a última informação que a gente teve é que na população idosa também, na terceira idade, também teve um aumento. Por quê? Porque eles também passaram, por conta da medicina, por conta do avanço, voltaram muito algumas faixas etárias que mantinham relações sexuais, hoje passaram a ter e não tem essa informação hoje. Então coincide, posso estar enganado, mas o que estão mostrando os números é isso, a falta de informação daquela camada mais jovem, que não teve a informação lá atrás, e a dos idosos, que também não tinham informação, já não tinham o costume, né, já não tinham conhecimento, não tinham a prática, e aí agora está aumentando tudo isso. Então, lamentavelmente, é por falta de campanhas, por falta de informação. Por mais que a gente tenha o famoso tio Google aí, né? A gente tem aí o Google, tem a internet para poder ajudar essas pessoas. Mas a gente sabe que é muito difícil alguém procurar informação numa situação como essa. Então fica aqui, com certeza, na minha opinião, é a falta de informação, a falta de divulgação e a ausência de campanhas. Se não fosse o CAPIV, se não fosse a Câmara, se não fosse algumas ações bem pontuais, com certeza não teríamos nenhum tipo de campanha nesse sentido. Sim, e eu ainda aprofundando um pouquinho mais, a gente sabe que essas doenças, elas são notificadas, né? Então, quando é identificado no posto de saúde, o profissional ele tem que notificar. Mas será que existem uma busca ativa nas campanhas que são feitas, quando é feita uma busca ativa, para poder se notificar? Então, número de detectados decaiu, mas será que estamos conseguindo realmente ter um número verdadeiro de detecções? Bem provável que não. Né? Bem provável que não, por conta dessa ausência. Se nós não temos a divulgação do que como funciona, como se pega, com certeza não está tendo busca ativa. Porque, primeiro, que os profissionais da saúde estão sobrecarregados. Acho que a gente tem que entender isso também. Sim. Você vai em qualquer posto de saúde, qualquer UPA, você percebe que está sobrecarregado. Nós estamos num momento de pandemia, podemos até dizer uma pandemia de dengue, quase uma pandemia voltando da Covid, com muitos casos voltando. Agora, essa época do ano é normal a parte respiratória. E você tem aí, como é que nós não tivemos contratação de profissionais, nós temos postos de saúde fechados, nós temos unidades que estão atendendo, que eram para atender 44 mil famílias, estão atendendo 6, 8 mil famílias por conta da não abertura de novos postos. Então a gente vê uma sobrecarga nos profissionais da saúde, que com certeza, principalmente nos agentes comunitários, que você não vai conseguir que ele faça essa busca ativa, ele vai conseguir fazer o acompanhamento, e isso a gente tem acompanhado um pouquinho mais de perto. O agente comunitário de saúde está acompanhando de perto os casos que ele já tem de tantas outras doenças, tantos outros momentos difíceis que a população passa. Agora, de fazer, além disso, fazer a busca ativa do HIV, do DST, é complicado. Eu acho que também é a falta de investimentos na contratação de pessoas. E como é transmitido e quais são as estratégias mais eficazes de prevenção? A gente falou aqui sobre as campanhas. Como que o poder público, junto com as OSCs, podem estar se unindo? A gente tem o Dezembro Vermelho, que acontece no mês de dezembro, né? Mas quais outras ações, dentro ou fora do município, a gente tem conhecimento que está ocorrendo?
Como a gente falou, no município a gente tem a parceria, né, com a prefeitura, e nós temos os projetos que são desenvolvidos dentro da Capive, que é o Não Viralize a Ignorância Conheça, que é desenvolvido nas escolas, né, estaduais e nos postinhos de saúde em torno da comunidade. A gente tem o Prevenção na Quebrada, que também trabalha com a população em situação de rua, e a gente tem agora o do Estado, que é o Prevenir Faz Bem, né, que vai trabalhar com os profissionais do sexo ali na área central do município, e a gente vai conseguir ampliar esse trabalho de prevenção no nosso município, trazendo recurso de fora, né? Então, eu acredito que a gente consiga aumentar esse trabalho, né, aqui no município, para a gente conseguir diminuir esses casos que vêm sendo aí informados. Olha, e a informação é fundamental. Eu acho que a gente tem que apoiar sempre a Câmara, colocar à disposição não só a estrutura da Câmara, né, como com o Dezembro Vermelho, por exemplo, mas também a Escola Legislativa está à disposição de todos para orientações, capacitações, porque nós temos uma boa estrutura lá, a Escola Legislativa disponibiliza. Inclusive, já tivemos algumas parcerias com a própria Secretaria Municipal de Saúde na capacitação de profissionais nas mais diversas áreas, como, por exemplo, diabetes, como amamentação. Então, a gente pode usar a Escola Legislativa também, levar, por exemplo, uma campanha de divulgação da conscientização dos jovens, né? Levar essa divulgação das campanhas, dos programas que o Capive desenvolve aqui na cidade junto com as secretarias, porque ninguém faz nada sozinho. Eu acredito que se unirmos forças, tanto as entidades quanto o poder público, com certeza ela se fortalece. É óbvio que precisa um pouco mais, principalmente do executivo, principalmente na questão da disponibilidade dos agentes comunitários de saúde, dos postos de saúde, porque não adianta nada a gente fazer uma campanha pela Câmara, pela TV Câmara, pela Escola do Legislativo, e a população chegar no CEDIC, ou chegar não saber, por exemplo, que o CEDIC é porta aberta. Então não adianta a gente fazer, tem que ter os dois braços, os três caminhando juntos, executivo, legislativo e as entidades, para poder chegar para as pessoas entenderem como é que se contamina, porque assim, infelizmente ainda algumas pessoas pensam que o único grande problema de não usar um preservativo é a gravidez. E a gente infelizmente já está vendo isso de novo, coisa que a gente não via isso há muito tempo. Então, hoje, a grande preocupação não é uma DST, mas é a gravidez, né? Então, a gente tem que arregaçar as mangas, tem que unir forças, dar a mão a todo mundo e caminhar para que números como esse não continuem aumentando. Então, a gente tem que trabalhar, e esse é o foco. Eu acho que tem que trabalhar os nossos jovens, os nossos adolescentes, para a gente poder voltar a ter uma redução significativa como nós tivemos no ano passado recente. Sim, até porque, embora o número de casos de HIV tenha diminuído, aqui no município de Piracicaba, as ISTs estão aumentando, né? Sim, bastante. As sífilis são casos que estão crescendo bastante, as ações estão sendo muito pontuais também em relação à sífilis, né? Inclusive a sífilis congênita também, que vem alertando aí com os dados muito alto, e a gente está até... Aproveitando para falar, a gente também está trabalhando bastante com informativos, né, da sífilis congênita, para a gente poder diminuir também, porque está muito alto. Sim. Assim, não sei se já foi pensado, já foi conversado algo, mas um calendário oficial que tivesse um mês de testagem, seria efetivo dentro da nossa cidade? Eu acredito que sim. Na verdade, a gente é uma ação, não deixa de ser uma ação. Então, todas as ações praticadas, com certeza elas vão dar um resultado, como foram no passado, né? A criação, a constituição, por exemplo, do Dezembro Vermelho, já é uma ação que foi feita lá atrás e está dando resultado até hoje. Então, acredito que você pontuar um mês ou uma semana específica, né, como são as campanhas, as chamadas campanhas coloridas, né? Temos todas as campanhas têm cores. Eu acho que é interessante essa ideia, com certeza, mas a gente tem aquilo que eu falei. Não adianta a gente fazer e não divulgar. Tem que a população saber, né? O agente de saúde, a enfermeira lá no postinho, ela tem que ter condições de fazer essa campanha, de fazer atendimento. Também não adianta você chamar 100, vai chegar 100 pessoas para fazer uma testagem, não tem uma sala adequada, você não tem o equipamento adequado para o profissional desenvolver, fazer essa testagem, enfim. Chega lá, não tem a quantidade necessária. Então, tudo isso tem que ser mapeado, na minha opinião. Então, você tem por exemplo, você tem uma região, eu acho interessante isso, você levar, por exemplo, tem um número, por exemplo, em Piracicaba,
Você mapear qual é a região que tem maior incidência. Região norte, sul, leste, oeste, centro, rural. Então, onde está esse maior número de pacientes? Então, provavelmente, o risco de ter uma maior contaminação está nessa área. Então, você leva para essa região um dia de testagem, uma divulgação mais forte, para você poder, não esquecer nas outras, obviamente, mas você otimizar, num primeiro momento, um piloto, você fala, olha, lá então nós temos uma população de 20 mil pessoas. Então, tem pelo menos 5 mil, 4 mil pessoas, né, testes para a gente poder disponibilizar naquela campanha. Não adianta nada você prepara 100 testes, chegam 1.000 pessoas para testar. E aí, como é que fica? Você cai em descrédito e ano que vem você não consegue fazer essa campanha. Então, você tem que tentar sempre um passo à frente. Então, você tem que levantar, na minha opinião, para fazer uma campanha como essa, você tem que levantar a região mais problemática, você tem que levantar o número da população, elencar uma porcentagem em cima dos números, né? Por exemplo, se nós temos lá 10% de pessoas que têm problemas de DST, seja ela qual for. Então, nós temos que ter pelo menos 10% de teste, um número de 10% da população para fazer esse teste, para poder entender e mapear melhor a situação, para poder criar, com o passar do tempo, você conseguir fazer isso na cidade toda. Sim. A sugestão da campanha, né, ou de uma ação é muito importante, mas vale lembrar que nós realizamos testes todos os dias. Os campos que a gente trabalha é realizado o teste de HIV, sífilis e hepatite C. Então, seria uma ampliação, uma divulgação a mais, um trabalho a mais. Mas em todos os postos de saúde, você pode ir lá, se você teve uma relação desprotegida e você pode ter sido infectado, você pode procurar qualquer postinho de saúde, o CEDIC e a CAPIV, que vai ser realizado o teste rápido, né, ou tanto do sanguíneo ou do fluido oral, mas é realizado todos os dias, a gente tem testagem nas ruas. E, infelizmente, todos os dias também tem casos positivos que a gente encontra por aí. E é importante uma campanha como essa, pontual, como você citou, que daí você consegue divulgar também trabalhos como esse. Então, olha, não precisa ser hoje. Você tem todo dia que você quiser, toda hora que você quiser, você tem no postinho, você tem no CEDIC, você tem no CAPIV. Então, você consegue, através de uma ação pontual como essa, você já divulga o trabalho que acontece ano a ano. Por exemplo, o caso do Dezembro Vermelho. Fazemos a campanha, fazemos um foco direcionado naquele momento, mas também, ao mesmo tempo, faz a divulgação dos trabalhos que acontecem durante todo o ano. Então, é importante campanhas como essa, sim, eu acho interessante. E falando de parcerias, a gente tem aqui uma parceria com Secretaria de Saúde e parceria com OSCs e a educação. Como a gente vê essa parceria com a Secretaria de Educação? A gente sabe que o Não Viralize, ele atua nas escolas, mas ele consegue conversar sobre educação sexual nas escolas? Isso é um tema bem complicado, a gente enfrenta bastante problema nas escolas, com a direção da escola, porque a gente tem um limite para poder falar disso dentro das escolas e com os alunos, porque a gente atende crianças, adolescentes e os adultos, que são mais fáceis e mais liberado a conversa. Mas com uma faixa etária menor é bem complicado, a gente tem que fazer tudo uma animação, né? Com desenho, com passarinho, então a gente consegue levar informação através desses gráficos infantis, onde a gente não chega, né, a falar da prática sexual, né? Mas a gente consegue mostrar, através da nossa equipe, dos nossos gráficos, como funciona. Então, tem algumas crianças que são mais evoluídas, que já falam, já sei porque aconteceu isso com o passarinho, né? Ele usou, no caso de redução de danos, ele usou droga, né? Ele comeu a droga e morreu. Então, a gente consegue, na parte de doenças sexualmente transmissíveis, de STs, né? A gente consegue falar bem de leve, assim, para não ter problemas também, não só com a direção da escola, como os familiares, né? Com alguns pais também, que não conversam dentro de casa também com seus filhos sobre isso, que era muito importante também que não saísse só da educação, que saísse de dentro de casa essas informações. Sim. A informação é sempre importante e a educação é sempre uma porta de entrada para isso. Acho que a educação, seja ela qualquer que for, seja a campanha, ela é bem-vinda na educação. O grande problema são... alguns problemas também existem, como, por exemplo, o que o Paulo citou. Para você fazer uma campanha com criança, você tem que ter todo um cuidado, todo um trabalho lúdico, de como... E, às vezes, a gente tem que se preocupar não só não tanto quanto a criança vai receber essa informação, e sim como os pais e a direção da escola vão receber esse tipo de informação.
né? Porque existe um conflito muito grande na questão de orientação sexual e cuidados sexuais. Então, é bem diferente uma coisa da outra, na minha opinião. E a gente tem esse conflito, né? De ideias, de ideais e coisa e tal. Então, você tendo esse cuidado da forma lúdica, como o Paulo falou, é um grande passo. Porém, a gente tem que entender também que a educação não pode ser uma avalanche, porque a criança está lá para receber uma educação de conhecimento, né? Ou seja, matemática, português, enfim, né? Agora, essas outras, porque nós temos, além dessas campanhas da saúde, temos outras campanhas que toda vez as pessoas levam para dentro da escola. É meio ambiente, é isso e aquilo. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado para também não sobrecarregar o plano pedagógico das escolas, né? Então, então tem tudo isso. O primordial é conseguir conscientizar, principalmente quando as crianças são mais novas, ao meu ver, são as famílias. Acho que o Paulo citou bem aqui. A gente tem que entender que o papel principal nessa área, nessa questão, é da família. A família tem que fazer uma orientação sexual adequada, desde lá de criança. Vai chegar uma hora que essa criança, seja ele menino ou menina, vai desenvolver sexualmente, vai começar a ser curioso, vai querer conhecer, vai querer aprender e vai ter que aprender de alguma maneira. Ou ela aprende na escola, ou ela aprende na rua, ou ela aprende em casa. Então ela vai ter que aprender. Ela vai aprender. Isso não tem um caminho sem volta, né? Todos nós aqui passamos por isso e as crianças que estão vindo também vão passar. Então, eu acho que o primordial nesses momentos, além de levar esse conhecimento de uma maneira bem lúdica, bem tranquila para as crianças, temos que dar um jeito de levar para os pais e as mães. Olha, você tem que ensinar seu filho. Não sou eu que tenho que ensinar seu filho. Eu já tenho quem tem que ensinar é você, né? Então, é a mesma coisa, por exemplo, guardadas as devidas proporções. Uma vez eu fui numa escola municipal, a professora, uma mãe ficou brava com a professora porque não estava ensinando o filho a sair da fralda. Bom, mas peraí, isso não é obrigação minha. Eu faço isso porque quando dá, no momento certo, adequado. Mas agora, quem controla isso é você. É você que tem que ajudar ele também lá em casa. Não é só eu ajudar aqui na escola. E a mesma coisa com a orientação sexual, com os cuidados. Então, aos pouquinhos, e é claro que a minha geração, por exemplo, tinha muita dificuldade de conversar com os filhos sobre isso. Hoje em dia já não, né? Então, as coisas vão melhorando, vão se aperfeiçoando e os pais têm que assumir esse papel, com certeza. Sim, sensibilizar os pais desde a educação infantil, né? Os pais aí tendo noção, porque a gente viu que entre 14 e 24 anos, então 14 anos já não é mais uma criança, já não é mais é um adolescente que está começando a sua vida aí sexual, né? Sim. Sem informação. A Sim. gente tem aqui 52 mil adolescentes aí que têm a doença, não tem informação e está evoluindo para a AIDS em si, desenvolvendo, e pode vir a uns desfechos negativos por falta de informação. Então, eu acho que a gente tem muita barreira aí para estar superando, né, Paulo? Sim, e voltando na questão das escolas, é assustador, viu, Carla e Pedro? O número de crianças passando para a fase de adolescente, que a gente escuta relatos, não vou citar bairro, nada, mas que a gente escuta relatos das próprias crianças que mexeram com elas, né? Que fulano fez isso. E a gravidez na adolescência, lá, a gravidez precoce, é gigantesca nas comunidades que a gente acessa. 12 anos, 13 anos já grávida, né? E também trabalhamos com a parte da menstruação, né? As meninas conversam bastante, porque é uma coisa assustadora para as meninas, né? Principalmente para as crianças, o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com o meu corpo. Então, dentro dessas políticas que a gente leva lá dentro, a gente também mostra a passagem, né, que todas as mulheres têm nesse nível, e a gente separa os meninos para poder falar bem, um pouco abertamente para elas entender o que está acontecendo com elas. Que nem isso tem dentro de casa, esse tipo de informação, né? Aconteceu, e às vezes elas têm até medo de falar para a mãe o que está acontecendo, porque não sabe, né? Então a gente também trabalha um pouco essa questão lá dentro das escolas. É aquele negócio, né? A obrigação é da família, porém o Estado tem que estar intervindo, a sociedade civil tem que estar intervindo, porque senão a gente tem essa realidade, né? Adolescentes, crianças aí com 12 anos já gestantes, ou
Ainda que uma gestação é mais suave, né? É isso que eu falo, né? Por mais que as pessoas usem o preservativo para prevenir a gravidez, quando se tem um diagnóstico de HIV ou de uma sífilis ou de uma hepatite, já é uma coisa muito preocupante, porque aí a pessoa ela fica sem chão e hoje, graças a Deus, o HIV não é mais uma sentença de morte como já foi, né? Mas para algumas pessoas ainda continua sendo. Quando recebe esse diagnóstico, fala, eu vou morrer, né? E na verdade não é isso. Por isso que a informação é tudo, né? A pessoa pode ter uma qualidade de vida melhor do que quem não é HIV. Sem sombra de dúvida. E assim, né? A cada dia que passa, nós estamos percebendo que essas questões do relacionamento entre pais e filhos, ela tem se distanciado, né? Um pouco pela questão da tecnologia, do celular, aquela videogame, aquela coisa toda. Até a própria emancipação da mulher, né? Por conta do trabalho, hoje em dia, porque a minha mãe, por exemplo, praticamente ficou o tempo todo comigo, lá com a gente em casa. Foi muito pouco tempo que ela saiu para trabalhar. Hoje em dia, praticamente todas as mulheres hoje trabalham, né? E os filhos vão para onde? Vão para a escola ou vão para uma entidade. Então você tem uma outra sociedade que as crianças perdem esse contato, esse controle, né? E aí a mulher tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do emprego, tem que cuidar do marido, tem que cuidar de compra, aquela coisa toda. E aí esses detalhes que são muito importantes, às vezes passam despercebidos. Então a gente vê muitos casos por aí, não só as mães, óbvio, mas os pais também se preocupando em conseguir levar sustento para casa e esquece do sustento maior que é o carinho. Olha, como é que foi? Alguém, né, o Paulo falou a questão mexeram na rua, alguém mexeu com você, está tudo bem no caminho, porque às vezes a criança acontece um abuso desse, ela não conta para ninguém com medo, ou até uma própria menstruação, não conta nada para ninguém, se tranca no quarto e o pai, a mãe está cuidando da casa, da janta, o pai está pensando nas contas para pagar, e às vezes até uma mãe solo, que daí prejudica mais ainda a situação. Então você vê, a sociedade hoje, se não tiver essa junção de forças, sociedade civil, poder público e família, se a gente não tiver essa união de forças, com certeza, num futuro bem próximo, nós vamos ter muito mais dificuldade do que nós estamos enfrentando hoje. Então, por conta dessa sociedade que a gente está vivendo hoje, a gente tem que ter um pouquinho de olhar mais tranquilo para dentro de casa. Eu acho que a família tem que ter uma reorganização urgente, porque a gente tem uma família hoje, uma grande parte de mãe solo, uma grande parte de pessoas que o casal trabalha e terceiriza esses conhecimentos para a escola, para a igreja ou para alguma entidade, algum projeto que essas crianças estão participando, e a gente vai ficando separado, vai separando a família dentro de casa mesmo. Então, eu acho que é o momento da gente trabalhar e que esse momento aqui de discussão é de suma importância para as pessoas que estão nos assistindo, para entender um pouquinho, perceber e prestar um pouquinho de atenção. Porque às vezes a pessoa tem que ver alguém de fora, né, Paulo? Opa, precisa prestar atenção aqui. Olha o que ele está falando. Olha o que você está fazendo, olha o que está acontecendo. Você já conversou com seu filho hoje? Sim, enfim, sim. Né? Eu acho que esse é o momento. Então a gente pode pensar assim que a dificuldade não é em conscientizar uma faixa etária, mas sim seria conscientizar a família, sim, né, para estar ter esse outro olhar, um olhar mais holístico aí sobre a realidade que a criança, o adolescente está enfrentando, porque a gente cria para o mundo, né? Sim. Então... Sim, e ela tem que estar pronta para o mundo, né? Ela tem que estar pronta para o mundo, ela tem que entender que ela tem que respeitar as pessoas com as suas diferenças, ela tem que entender que respeitar o meio ambiente, ela tem que respeitar o seu próprio corpo, entender até onde alguém pode chegar, quem pode fazer, deixar de fazer, não é não, né? Ensinar a falar o não, porque às vezes, hoje em dia a gente percebe muito, você não pode, dependendo da situação e como falar, você não pode falar muito, às vezes você fala não, a criança se retrai, já se passa por depressão, aquela coisa toda. Então a gente tem que aprender a sociedade hoje, nós pais, mães, temos que aprender até a falar o não. Como falar não para as nossas crianças? Sim. Porque o não limita, né? Não é porque é criança, porque é adolescente, ela pode tudo, ela deve tudo. Todos nós temos limites. Adultos, crianças, adolescentes, jovens, todo mundo, idosos, todo mundo tem limite. Então, nessa questão também de conhecimento, de cobrança, também tem que ter. Olha, você não pode fazer isso. Se for fazer, tem que fazer desse jeito, né? Então, esse é o papel. Acho que juntar todo mundo e começar essa discussão com mais afinco, acho que com mais informação, com mais conhecimento, para poder dar uma melhorada na qualidade de vida das nossas crianças. Isso aí. Paulo, agora você vai dar uma aulinha para gente sobre PrEP e PEP.
Qual que é a vamos lá. diferença, o que é, como a gente acessa, quem pode acessar? Sim, a PEP é a profilaxia, né, pós-exposição. O que significa isso? Fui para uma balada, bebi, conheci uma pessoa e tive relação sexual com ela desprotegida. Então você não sabe se ela é uma pessoa vivendo com HIV ou não, ou se ela tem algum outro tipo de ST, como uma sífilis, como uma hepatite C. O que você vai fazer no caso do HIV? Você vai até o postinho de saúde ou o CEDIC, que é a porta aberta, e vai relatar o que aconteceu. Fala, olha, eu transei com a pessoa e não usei o preservativo. Aí você vai iniciar a PEP. Até 72 horas você tem que procurar, né, o CEDIC ou o postinho para você poder iniciar. Você vai tomar um medicamento durante 28 dias. Na verdade, são dois comprimidos todos os dias no mesmo horário, sem atraso, durante 28 dias. No dia que você procurar, você vai realizar as testagens para todas as IST e para o HIV. Aí, dando negativo, você vai iniciar a PEP, que a PEP só vai garantir o HIV. As outras ISTs, se a pessoa tiver e você pegou, vai estar lá e você vai ter que se tratar. Então, você vai fazer o uso da PEP 28 dias e aí vai evitar a infecção pelo HIV se teve o contato. E aí você não vai pegar o HIV. Então, esse tratamento da PEP durante os 28 dias é para evitar a contaminação do HIV no organismo. E a PrEP é ao contrário. A PrEP você inicia para ter relação sexual desprotegida, que é uma coisa que eu, Paulo Soares, particularmente sou contra. Porque o que acontece? As pessoas tomam a PrEP e transam sem preservativo. O que vai acontecer? Ela não vai pegar o HIV, mas ela vai pegar uma outra IST, como uma sífilis, como uma hepatite C. Então, eu acredito que junto com esse método de prevenção, né, que é a PrEP, deve-se sim usar o preservativo junto, porque é uma questão de que você vai se contaminar com outra IST, porque a PrEP não vai te garantir contra pegar uma sífilis ou uma hepatite. Então, você tem que usar o preservativo. Na minha opinião, o preservativo é para ser usado em qualquer situação, não pode ser descartado. Além desses medicamentos causarem efeitos colaterais também. Eu fiz uso da PEP e da PrEP. Os dois métodos me fizeram mal, né? Então, eu acredito que o melhor método de prevenção é o preservativo, mesmo tendo esses componentes para ajudar na prevenção. É importante? É, mas o preservativo é 100% e não te causa nenhum efeito colateral e você vai estar feliz ali e protegido. Sim, e qualquer idade pode procurar, tipo, um adolescente de 14 anos, ele pode ir no CEDIC e falar, quero... É um direito de todos. É um direito de todos fazer o uso da PrEP, né? Da PEP, a pessoa tem que ir fazer. Porque se ela teve a relação desprotegida e para não haver a infecção, então ela tem que tomar PEP de qualquer forma. Agora, a PrEP é mais para profissionais do sexo, né? Que às vezes acabam o cliente não querendo usar o preservativo e por eles estar exposto muito mais vezes que qualquer uma outra pessoa. Então, eu acredito que uma pessoa que não seja profissional do sexo e que eu não vejo necessidade do uso da PrEP. Tem pessoas que têm alergia do preservativo, essas também, né, são recomendadas para usar a PrEP, mas o soro discordante, né, quando um tem o outro não. Então, eu acho que são casos específicos para fazer o uso. Não adianta uma pessoa ir lá e falar, eu quero tomar PrEP, daí ela vai... praticar o ato sexual uma vez por mês. Para quê, né? Tomar PrEP, usa o preservativo. Sim. Porque tem os efeitos colaterais. Então, eu continuo batendo na tecla do preservativo. Até porque uma criança de 14 anos tendo uma relação já pode ser um sinal de uma outra coisa. Com essa exposição já pode ser alguma outra coisa, né? Sim. Sim, né? Abuso, alguma coisa. É uma proteção 50%. Sim, porque não dá. É uma meia proteção. Dentro
da escola do Legislativo já foi trabalhado junto com o público LGBTQI+. Sim, nós já tivemos algumas atividades, né? Principalmente na questão do preconceito, na questão da EST e também das doenças sexualmente transmissíveis, nós nunca tivemos, assim, efetivamente, com exceção do Dezembro Vermelho. Algumas ações a escola divulga, trabalha, mas a questão, nós trabalhamos principalmente a questão do preconceito. Acho que já tivemos 2 atividades lá na escola. Então, mas eu repito, a escola está de portas abertas para todo tipo de campanha, de palestras, conscientização, para que a gente possa estar facilitando o acesso da população a esse tipo de atendimento, a essa conscientização, para essas orientações. Então, nós podemos trabalhar muito a escola legislativa, porque, para você ter uma ideia, nós temos mais de 400 pessoas cadastradas como palestrantes. Nós temos os mais variados temas. Nós temos dentro da escola, desde discussão do plano diretor até o cultivo de abelhas, por exemplo, ou fala-se sobre astronomia, enfim, meio ambiente. Então, todas as áreas estão contempladas dentro da escola legislativa. Então, é importante lembrar que a escola é totalmente gratuita, né? São ações, não se cobra nada, né? Todos os participantes recebem certificado. Então, você pode estar, inclusive, usando, por exemplo, os alunos de ensino superior, eles usam como horas, né, de estudo. Então, você consegue fazer esse trabalho e consegue chegar a uma população interessante. Então, o que precisar da escola legislativa, nós estamos à disposição. Pronto, já vamos combinar, então, de fazer uma ação. Com certeza. Com certeza, está à disposição. Inclusive, eles fazem um trabalho bem legal lá, que às vezes tem as doações, né, de leite e tal, e eles distribuem, né, a escola do Legislativo arrecada, né, esses mantimentos e distribui para as entidades aqui do município. É assim, toda vez que a gente abre um curso, uma palestra, e quando é presencial, porque agora nós temos os 3 modelos, nós temos a presencial, nós temos a online e temos o híbrido, que são as 2 modalidades, né, o presencial. Então, normalmente nas presenciais, nós pedimos, não exigimos, nós pedimos uma doação. Normalmente é 1 litro de leite. Então, a gente faz uma arrecadação e a entidade que está ligada ao Fundo Social recebe essa doação. Então a gente divide. Um mês a gente vai para uma entidade, outro mês vai para outra entidade, a gente vai dividindo um pouquinho, dividindo o pão para todo lado aí, para poder ajudar. Essa semana, nos últimos 15 dias, nós conseguimos 70 litros de leite, que inclusive foi destinado para o Lar Escola Coração de Maria. E é no site da Câmara mesmo que a gente tem informação? Sim. Nós temos uma página, né, Escola Legislativo Piracicaba, escolallegislativo.câmara.piracicaba.sp.gov.br, e temos no Instagram, @Escola Legislativo Pira, que pode estar à disposição das pessoas para poderem acessar os cursos. E no canal do YouTube da Escola Legislativa Piracicaba, nós temos todas as atividades, elas estão salvas lá. Então, todas as atividades, se ela é presencial, ela é gravada, né? As online ficam, obviamente, já são transmitidas. Então, todas as atividades que acontecem na escola ficam à disposição lá no YouTube para poder as pessoas assistirem e terem essas capacitações, que é outro fator importante, né? A gente faz, por exemplo, uma ação com o Capive. No dia, ela é transmitida, ela fica salva e daqui 1 ano, 2 anos, se alguém quiser usar, quiser compartilhar, está lá à disposição para poder ser reaproveitada, vamos dizer assim. A única coisa que para receber o certificado de participação tem que estar no dia da atividade. Então, por exemplo, não adianta eu pegar um curso da escola de semana passada e querer solicitar um certificado que a gente não vai conseguir. Mas quem participou ao vivo no dia da atividade, eles já são certificados e podem usar ele para aulas ou até numa divulgação de capacitação, enfim. Isso já dá para fazer. Ai, que bacana. Paulo, a gente sabe que falar em grupo de risco levanta estigma, preconceito. Então, a gente aboliu essa terminologia. Mas existem algumas pessoas que são mais vulneráveis para contrair essas doenças, que se colocam mais em risco? Sim, tem alguns grupos, né, que ainda se formam encontros para todo mundo sem preservativo. Isso existe ainda, esse grupo, então é uma dificuldade muito grande em trabalhar com esse grupo. Hoje em dia,
a diminuição, praticamente 90% da infecção por uso de droga injetável. Ainda existe pequenos grupos que ainda fazem uso desse tipo de droga injetável. Então, a gente não consegue fazer com que essas pessoas entendam, né, da importância do uso do preservativo para que não faça sem. Né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande com esses grupos. E esses grupos existem em Piracicaba. A gente tem acesso com eles todos. A gente conversa, mas é muito difícil. E esses grupos não estão relacionados com gênero, opção sexual, como isso daí não tem nada a ver, né? Não. Tipo, não é porque a pessoa tem essa escolha que ela faz parte desse grupo. Não dá para classificar, não tem como. Hoje em dia a gente tem que estar mais ligado, muito mais atento que essas doenças elas estão presentes na nossa vida. Sim, né? Na vida de todos. Na vida de todo mundo, independente de qualquer coisa. Sim. E na minha opinião, não tem nenhum grupo específico, né? Todo mundo está arriscado. Todo mundo que tem uma vida sexual ativa está arriscado. Sim. Né? Que está aí... Como é que é? Tá na pista, né? Tá on. Tá on, né? Tá Falam, on. tá on. Quem tá on tá arriscado. Quem tá on tá no... Então tem que se prevenir, tem que se cuidar. Eu acho que essa questão dos preconceitos, essa questão de grupos de risco, é uma fala que aconteceu lá atrás, né? E eu acho que a gente já evoluiu nessa questão da conscientização, da divulgação, e aquilo que o Paulo falou. São opções. Né? Um grupo que se reúne para isso, ele escolheu isso. Ele escolheu correr o risco. Né? Então, é a mesma coisa que dirigir embriagado. Estou escolhendo pôr risco a vida de outras pessoas. As consequências podem vir. Isso é verdade. Sim. Falando disso, a gente tem no Capive pessoas que são no Capivida, né? Na Casa de Apoio à Vida. Fala um pouquinho sobre esse trabalho para a gente. A Capive foi inaugurada em 2011 e aí a gente começou ajudando as pessoas nas residências e nos hospitais aqui do município. Aí nós conhecemos uma casa de criança, né, que vive com HIV, e começamos a ajudar essa casa lá em São Paulo. Depois, junto com a minha mãe, né, que é a matriarca Dona Anice. Depois nós começamos a ajudar mais com frequência, né, os piracicabanos, visitando as pessoas doentes de AIDS nas suas residências. E aí veio o primeiro caso que necessitava de uma casa de apoio. Havia outros casos, né, que o município teve que encaminhar essa pessoa para outro município porque não existia casa de apoio que fazia esse serviço. Aí em 2014, no dia 11 de abril, nós tivemos a ilustre ideia de criar a primeira casa de apoio para pessoas vivendo com HIV e doentes de AIDS aqui no município. Aí surgiu a Capivida. Foi ali na Napoleão Laureano, ali na Vila Independência, a nossa primeira casa. E aí a gente tinha um paciente só. E fomos desenvolvendo o trabalho. E logo já fizemos parceria com a Câmara dos Vereadores. Aí tinha uma parceria bem de longe com o Poder Público, com a Prefeitura. E aí as igrejas começaram a se aproximar da gente, né, de todas as religiões. E aí as pessoas começavam a bater na porta para ajudar, né, levar mantimentos, para ajudar a casa de apoio. E aí hoje a gente está com 40 pacientes na nossa casa de apoio, estamos ali na Tiradentes. E hoje somos referência nacional, né, em cuidados e tratamentos e prevenção de HIV/AIDS. E a casa de apoio, eles moram na casa, né? Alguns são pessoas da Cracolândia, que vieram da Cracolândia, outras são pessoas em situação de vulnerabilidade social, que não tem família, né? Ou que a família não tem condições, né, de cuidar, né, dessa pessoa. Então a gente acolhe ela lá na instituição. Lá a gente tem médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, gerontóloga, né? Se todo mundo não sabe, a Carla é gerontóloga. E então a gente tem uma equipe multidisciplinar lá para poder dar todos os cuidados, né, para essas pessoas. E o foco da casa de apoio é 100% adesão ao tratamento. E todos os nossos pacientes lá hoje são indetectáveis, que depois a gente vai falar dessa parte também. Sim. E como que surgiu essa parceria do Dezembro Vermelho? O Paulo provocou a gente, né? Para variar, o Paulo nos procurou no gabinete. Na verdade, começou com o seu João Manuel, né, Paulo? Correto, isso. Em 2014, acho que foi a primeira. O seu João Manuel foi o primeiro, foi que abraçou primeiro a causa da campanha.
disponibilizando toda a estrutura da Câmara. Na época não tinha escola legislativa ainda, era só a Câmara e a TV Câmara, a comunicação. Sim. E aí, com o seu João Manuel não sendo reeleito, aí o Paulo me procurou para a gente dar continuidade a esse trabalho. E a gente assumiu, junto com nossa equipe, e a parceria com a Prefeitura, com o Paulo, começamos a desenvolver esse trabalho. Nós tivemos até campanhas que foram feitas pela TV Câmara, já tivemos várias atividades lá que aconteceram lá. Inclusive, hoje, nós podemos até usar, nós temos, além do site da Câmara, nós temos a TV Câmara, temos rádio web, então, e as páginas das redes sociais da Câmara que podem ser utilizadas nessa campanha do Dezembro Vermelho. Eu acho que não é a função da Câmara a questão da discussão dessas campanhas. Por outro lado, ela é uma obrigação. Mesmo sendo uma função, é uma obrigação, porque, afinal de contas, é uma política pública de saúde, é uma política pública de conscientização da população, e a gente tem que trabalhar as políticas públicas, né? Então, eu uso muito isso. Toda a campanha como essa do dezembro, nós temos o Novembro Azul, nós temos o Setembro Amarelo, nós temos o Julho Amarelo. E no meu gabinete no meu mandato, a gente usa essas campanhas para monitorar o atendimento das políticas públicas. Então, você lá, naquele momento, você aproveita para focar nos atendimentos, como está sendo feito, se o número de profissionais é adequado, se o número de pacientes cresceu ou diminuiu, aonde está diferente. Então, com isso, você consegue, via mandato, fazer os direcionamentos de cobrança ao executivo para a melhora do atendimento, por exemplo, ou fortalecimento de uma campanha, enfim. Então, momentos como esse nas campanhas, como o Dezembro Vermelho, faz com que a gente tenha... Porque o vereador ele tem que ter um olhar muito aberto, né? Você tem que cuidar do meio ambiente, tem que cuidar do financeiro, tem que cuidar de obras públicas, tem que cuidar de estrutura pública. E aí, quando você fala da saúde, você tem postos de saúde, você tem pronto-socorros, você tem cirurgias, você tem vários fatores para você olhar quando a gente fala só de saúde. Então, você tem que usar esses momentos de foco, de olhar bem pontual, para poder conseguir mapear essa política pública se está sendo bem feita ou não. Então, na verdade, a gente tem que agradecer essa provocação, esse momento, viu, Paulo? Agradecer ao Capif pela confiança de ter trazido para o nosso mandato, porque a gente usa muito isso. Então, por exemplo, vai chegar no final do ano, nós vamos estar comparando isso, do que a gente falou hoje, nós vamos estar comparando o que aconteceu nesse tempo todo. E aí, para janeiro, fevereiro, se é que a gente vai estar lá ainda, né? A gente continuar esse movimento de, olha... Final do ano aí, por exemplo, aumentou para mulheres. Então, nós vamos trabalhar a questão da mulher na conscientização. O que a gente pode fazer para melhorar, para que diminua esse número de evolução do vírus para a doença. Então, a gente tem que trabalhar. Está aqui, os números do Dezembro Vermelho nos trouxe isso. Está aqui, como a gente vai fazer, né? Então, é importante esse momento, essa parceria aí. Sim, muito importante. Paulo, você falou que todas as pessoas que vivem lá na casa de apoio, elas têm que estar indetectável. Sim. O que é esse indetectável que você falou? Indetectável é quando a pessoa vivendo com HIV faz o tratamento correto. Fazendo o tratamento correto, o medicamento, ele é, como uma vez eu vi um médico falando numa palestra, é a chave da porta. Ele fecha o vírus, ele tranca o vírus ali. Então, ele não tem contagem no sangue. Então, é um número tão baixo, que chama indetectável, porque ele está ali, né? E a partir do momento que a pessoa deixa de fazer o seu tratamento correto, aquela porta se abre, a chavinha vira, aquela porta se abre, e aí começa, igual uma máquina copiadora, começa a multiplicação desse vírus no organismo, que aí acaba atacando o sistema imunológico, né? Aonde a pessoa vai tendo problemas de saúde até que chegue-se a se tornar uma pessoa doente de AIDS. Então, é um processo, né? Então, por isso,
que a adesão ao tratamento é importantíssima para que a pessoa tenha uma qualidade de vida, né? Mesmo vivendo com HIV, ela consiga ter uma qualidade de vida fazendo o tratamento correto. Então fica indetectável, né? E o importante disso, tem uma campanha que é I igual a I, que é indetectável e intransmissível, né? A pessoa que está indetectável, ela não transmite o vírus do HIV. Isso também é muito importante, porque diminui, né, o contágio também quando essas pessoas estão indetectável. Sim. E quais são os diferentes tipos de testes disponíveis no município? Então, tem o teste fluido oral, né? E tem o teste sanguíneo para detecção da verdade. O teste não... como que eu posso dizer para as pessoas entenderem? O teste, ele não detecta o HIV. Ele detecta o agente protetor, né? Como que chama, gente? O organismo reage contra a infecção, né? Então, o exame, ele detecta isso que o organismo libera. Então, o reagente. Isso aí. Detecta que existe um reagente no corpo que sinal que o organismo está contaminado. Isso, e aí essa defesa. E aumenta. Então é detectada essa defesa que me falhou o nome agora. É uma célula que aumenta quando está reagente, é isso? Não, quando tá... tipo uma célula reagente, mas que detecta que o organismo criou, né, essa defesa. É isso que é detectado. Entendi. E como será que está no CEDIC essa questão dos testes disponíveis? Houve algum relato dentro do seu gabinete, queixas? As pessoas buscam o seu gabinete em relação a esse tema, cobrando ou reclamando de falta, que não acha, que não tem disponível, que foi no posto, não conseguiu atendimento sobre isso? Olha, se tem uma coisa que a gente usa de termômetro para atendimento na política pública, não só na saúde, mas em qualquer setor, é a reclamação do povo. E aí que a gente liga os sinais de alerta. Com relação aos diagnósticos, aos exames, os testes, graças a Deus a gente não tem problemas, né? Pelo menos a gente pelo menos para o nosso gabinete não chega. O que a gente tem de informação é que está sendo sempre, inclusive em todos os postos de saúde, estão sempre disponíveis, né? Os profissionais dos postos de saúde, das unidades de saúde, têm feito um trabalho, e aí vem a questão do Dezembro Vermelho, que todo ano a gente traz as unidades de saúde, todo ano a abertura é numa unidade de saúde, né? Então eu acho que esse trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos, como o Paulo falou já há um bom tempo, fez com que as unidades de saúde consigam fazer esse trabalho de testagem e divulgação. Por exemplo, e eu acho que também a questão só o fato da distribuição do preservativo nos postos de saúde já facilita esse contato, essa conversa. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas vai só distribuir camisinha? Não, não é só distribuir. O fato da pessoa ir lá procurar o preservativo já é um sinal que ela está consciente e ela consegue propagar isso. E quando a gente fala, principalmente em jovens, eles conversam entre eles. Viu, não tem essa, vai lá no posto e pega. Daí com isso você consegue que as pessoas vão lá e aí tem aquela pessoa provavelmente que é cliente assíduo dos preservativos do posto de saúde e com certeza os agentes, os profissionais, você já fez um testagem? Vamos fazer um teste, como é que tá, como é que não tá, você usou mesmo, não usou? E então você começa a ter uma relação de confiança. E isso é resultado das campanhas e do trabalho no corpo a corpo. O CEDIC também, a gente tem muito pouca reclamação, praticamente nenhuma. Eu estou há 12 anos na Câmara, a gente não teve nenhum tipo de reclamação de falta ou de atendimento ou problemas de falta de teste, enfim, a gente nunca teve nenhum problema, não, tanto do CEDIC quanto do CADME. São dois trabalhos muito importantes na cidade que a gente tem e que a gente percebe que não tem reclamação. Então, ou seja, muito provavelmente estão bem distribuídos, está sendo bem executada a política pública e a gente consegue mapear isso sempre nas campanhas, seja no julho, seja no dezembro, e a gente consegue mapear isso nesses dois momentos. Então, aparentemente, está tudo sob controle. Graças a Deus. Amém. Amém. Paula, o Pedro falou sobre o preservativo que é distribuído, mas nas ações do CAPIV também são distribuídos uns kits de redução de danos. O que compõe esse kit? Qual que é o
valor que cada item tem que ter lá, o que ele pode trazer de segurança para quem adquire esse kit, como que a pessoa tem acesso, a quem ele é fornecido. Sim, como o que mais, né, distribui é o projeto Prevenção na Quebrada, né, onde tem informativo sobre STs, sobre redução de danos, né, o preservativo feminino, né, e o masculino, que hoje fala interno e externo, né, que o da mulher é para dentro e o do homem é para fora, né, então a gente usa esse termo agora de externo e interno. E algum agradinho que a gente manda lá no kit que é distribuído para as pessoas em situação de rua. E o porquê que é distribuído lubrificantes? Uma vez uma mãe me questionou por que tem que dar lubrificante para criança? Por que tem que dar lubrificante para redução de danos de HIV? Na verdade, nós da Capive não distribuímos para crianças, tá? Esses géis lubrificantes, eles são distribuídos para profissionais do sexo, né? Para a população em situação de rua e para pessoas que pedem. Falar, eu queria o gel lubrificante. Porque a gente já teve problema no município de um questionamento, foi acho que uma denúncia, de que o município gastava não sei quanto com géis, que até foi citado que era para uso anal. Isso não é verdade, né? Os géis lubrificantes são usados sim para o sexo anal, também, mas ele também é usado nos hospitais para exames em mulheres que são ressecadas, né? Também é comprado para isso. O gel, ele evita que o preservativo, a camisinha rompe, né? E expõe a pessoa às ISTs. As fissuras que são causadas no ato sexual também é evitada com o gel lubrificante. Então, ele tem um papel fundamental de prevenção às ISTs. Então, ele tem que ser usado sim, né? Tem mulheres que usam também por não terem a lubrificação natural, né? Por estarem ressecadas, então elas também usam. Então, é um mito aí muito grande do gel lubrificante, mas ele é necessário. O senhor já presenciou esse questionamento? Sim, com certeza. Porque toda vez que as pessoas falam do gel lubrificante, a primeira pergunta é do anal, né? E na verdade não. A gente tem, por exemplo, dependendo da idade da mulher, a gente acabou de falar a questão do avanço das pessoas de mais idade na vida sexual, né? No prolongamento da vida sexual. As mulheres sofrem muito com isso. E elas precisam muito desse lubrificante. Então, você tem... E a questão de exames, enfim. Então, eu acho que é mais um preconceito que a gente tem que enfrentar. Eu acho que é mais um preconceito que a gente vai combater com informação, com divulgação. Sim. Dos porquês. Eu acho que porque é aquilo que eu falo sempre. A gente não vai fazer uma distribuição de um kit sem ter, pelo menos, estudado se é necessário ou não. Ninguém está aqui de brincadeira, eu falo sempre, ninguém está aqui de brincadeira, ninguém está aqui fazendo de conta que está no trabalho de prevenção, de conscientização, estão falando para valer. As entidades têm um trabalho sério, são mais de 10 anos aí trabalhando, né? O poder público tem o seu dia a dia, tem o seu histórico, tem os cases que acontecem dia a dia nos atendimentos, tem esse mapeamento, então não está distribuindo, entregando um presente, um kit de presente porque acha bonito, ou acha interessante, ou está fomentando alguma coisa. Não é nada disso. São números, são estatísticas que mostram que precisam ser entregues. Então, a gente é mais um preconceito, a gente tem que lutar e brigar, e, enfim, vamos combater com muita informação. Paulo, quais são os sintomas iniciais mais comuns em pessoas que contraem HIV e AIDS? HIV, né? Sim, depende de organismo para organismo, né, de pessoa para pessoa, esses sintomas. Mas os mais comuns são diarreia, né, dor de garganta e manchas na pele. Esses são os 3 sintomas assim predominantes após a infecção do HIV no organismo. E em casos de dúvidas, quais são os serviços públicos que as pessoas que a população em geral pode estar buscando para ter esse diagnóstico? São sempre as unidades de saúde, né? Eu acho que as unidades de saúde do bairro, ou até o próprio CEDIC, eles já estão preparados para esse tipo de orientação. Então, além de você ter a dúvida do diagnóstico, e daí você consegue fazer o teste, por exemplo, você também consegue já ter a orientação sobre tratamento, sobre
todos os medicamentos, tudo que você precisa saber, eu sempre aconselho as pessoas procurarem as nossas unidades de saúde. Porque lá é a porta de entrada para tudo. Para todo, principalmente para o tipo de tratamento. Então lá ele vai ser encaminhado para o profissional adequado, ele vai ser encaminhado para o profissional, para o serviço, né, que é centralizado em alguns lugares. Então a porta de entrada sempre é o postinho de saúde, sempre é a unidade básica de saúde, seja CRAS, seja UBS, PSF, seja ele qual for. Procura sempre a unidade do bairro para poder receber essa orientação, porque os nossos profissionais de educação são muito capacitados para isso, seja qualquer tipo de doença. Certo. E só para acrescentar também, após a infecção pelo HIV, é muito confundido com gripe também. Tá? Febre, tosse seca, suor noturno também é muito comum após a infecção do HIV, e a perca de peso também é fundamental também para poder estar começando a investigar e procurar um médico. É um sinal de alerta, né? Sim, um sinal de alerta. Sim. E sobre os direitos das pessoas com HIV no mercado de trabalho, como que vocês veem essa... Tem algumas coisas que foram uma conquista, né? Que a pessoa com HIV, Sim. depois de tanto preconceito aí que teve que enfrentar, tiveram algumas conquistas, né? Uma delas, e a mais importante, é o sigilo sorológico, né? Ninguém precisa saber e ninguém pode exigir que uma pessoa faça o teste de HIV dentro de uma empresa. Eu conheci diversas pessoas que perderam o seu emprego após a sorologia ser descoberta, né? Ou por ter exigido o exame na contratação. Então, esse foi um direito principal do sigilo da sorologia de não poder exigir que faça, né, qualquer o teste para HIV, para evitar também todos esses estigmas, preconceito, que o preconceito hoje, Carla, ele mata mais que a AIDS. Né? É muito triste essa parte do preconceito, a gente vem lutando bastante todos os dias contra o preconceito. Eu não sou uma pessoa vivendo com HIV, mas eu vivo como se eu fosse. Porque eu sinto na pele o que as pessoas vivendo com HIV sentem. Né? Inclusive, quando eu tive uma entrevista na Rede Globo, repercutiu bastante aqui no município e eu era apontado na rua como o menino da AIDS. Né? Então, tiveram pessoas que nem abraços não me deram mais depois dessa entrevista. Então, eu acho que o preconceito dói e mata muito mais que a AIDS. Isso precisa ser combatido todos os dias. Tem também a questão do plano de saúde, né? Acho que as pessoas também não podem perder o plano de saúde, acho que também é importante, né? É verdade, né? Também, correto. Tem a questão do plano de saúde, por exemplo, se você já tinha o plano de saúde e foi demitido, por exemplo, ele continua com o plano de saúde. Se não me falha a memória, é isso, tem uma regulamentação. E também não pode cortar alegando que foi pré-existente, tem algumas regras lá. Então, a manutenção do plano de saúde também é uma grande conquista para os pacientes. Sim. Sim, com certeza. Bom, gostaria de agradecer a presença de vocês, o apoio ao projeto Com Saúde. É um projeto que busca levar informação, comunicação para a população. Então, muito obrigada. Foi um prazer recebê-los. Se quiserem deixar um recado. Eu que agradeço o convite. Sempre que precisar, estamos aí para poder ajudar o projeto Comunicação em Saúde, né, para a gente poder estar levando a informação onde ela não chega, já que os jovens, né, hoje lideram, né, os dados epidemiológicos com a infecção, e esse projeto ele é muito importante porque ele está na rede social, ele está onde o jovem está. Então, quanto mais a divulgação desse projeto, mais jovens serão acessados, né, porque está ali no celular 24 horas, como nós que não somos jovens estamos também. E eu acho legal, esse projeto vai atingir um grande número de jovens aí, levando a informação. E para você que tem a vida sexual ativa, use preservativo, que é o melhor método de prevenção. Cuide da saúde, da sua e do outro. Muito obrigado.
Quero aqui também agradecer, viu, Carla? Parabenizar pelo trabalho. Acho que a comunicação, tenho certeza que a comunicação é fundamental para qualquer segmento. E na saúde, mais ainda, né? Eu acho que aí, com a informação adequada, você tem qualidade de vida, você tem tratamento adequado, tem diagnóstico no tempo certo, enfim. A comunicação é tudo. E esse projeto vem de encontro a isso, vem para trazer, principalmente, como o Paulo lembrou bem, para os mais jovens que estão antenados aí na internet o tempo todo. Então, para nós lá da Câmara, é um momento de agradecimento pela oportunidade de poder estar conversando sobre um tema tão relevante para a nossa cidade. E mandar um abraço para todos que estão nos assistindo. Convido para, além de ficar no Com Saúde aqui, participem também das nossas atividades na Escola Legislativo, né, que é o @Escola Legislativo Pira no Instagram, no Escola Legislativa lá na Câmara Municipal, e também nas minhas redes sociais, @Pedro Kawai Oficial, tem todo o nosso trabalho lá no Instagram, e o vereador Pedro Kawai no Facebook, para a gente poder estar ajudando cada vez mais momentos como esse, de divulgação, de conscientização das pessoas que precisam e devem se cuidar. Parabéns pelo trabalho de vocês e agradecer também ao Capive, pela parceria já de quase 8 anos, a gente está junto. Agradecer pela confiança, pela parceria, e que a gente está à disposição lá sempre de todos vocês. Obrigado. Viu? Valeu. Bom, gratidão. A nossa rede social, quer dizer, vocês podem acompanhar esse episódio no site do Capive e também nas nossas redes sociais, que é Com Saúde, no Instagram e no Facebook. Esse programa vai ao ar na próxima semana e a gente conta com vocês no próximo episódio também. Valeu. Valeu. Grande abraço.